Volta para o Futuro é um filme de aventura e também ficção científica lançado no ano de 1985 e conta a história de Marty McFly e o cientista Emmett Brown, que depois de adentrarem em uma máquina do tempo criada pelo Dr. Brown, eles causam meio que uma confusão na linha do tempo e depois eles têm que voltar para tentar consertar a bagunça que eles fizeram sem querer, né? E pra mim, o mais legal dessa saga, dessa franquia, né, é que é tudo contínuo, cara. Como assim? Bom, o segundo filme, ele começa exatamente na mesma cena onde o primeiro filme termina. E o terceiro filme também. E ele segue a mesma lógica, cara. Mas falando do primeiro filme, que é o foco principal desse vídeo aqui, o Marty, ele tá lá vivendo a vida dele normal, chegando atrasado na escola, namorando, enfim, coisas normais de adolescente. Ele tá vivendo a vida dele normal, tudo encaminhando lá perfeitamente, né? Até que o Dr. Brown liga pra ele e fala pra ele encontrar ele no estacionamento, 1h da manhã, pra mostrar a ele algo que ele tinha descoberto. Enfim, depois disso ele vai lá e chegando lá o Dr. Brown mostra pra ele a máquina do tempo e ela funciona perfeitamente. Se meus cálculos estão corretos, atingindo 88 milhas ou 140 km por hora, vai ver uma coisa muito séria. Funciona perfeitamente. Só que eles são interrompidos por terroristas que estavam de olho no projeto do doutor. E aí, cara, no meio da confusão lá, o doutor ele acaba sendo baleado. Porém, no Marty ele consegue viajar no passado, no ano de 1955, para tentar fazer algo ali para evitar a morte do doutor futuramente, em 85. E quando ele chega em 55, ele começa a reparar em como as coisas eram naquela época. E aí, cara, tem o Biff Tannen, que não tem jeito, cara. Biff Tannen, eu acho que é o cara mais chato do universo, assim, do entretenimento. Não tem jeito. Pode juntar todo mundo aí, não tem jeito. Ele é o mais chato de todos, assim, de filme, de série. Enfim. McFly! Eu disse pra não vir mais aqui. De todos, assim, de filme, de série. Enfim. Como depois que ele vai se acostumando ali, né, com a época, com as coisas e tal, o Marty, ele encontra seu pai, o George, que era muito atormentado na época ali pelo Biff, né, e tem a mãe do Marty também. Só que ela não sabe que ele é filho dela, né, porque eles estão em 1955, ele nem existia ainda. E aí ela começa a gostar dele. E o seu pai, né, o seu avô, ele também não sabe quem ele é, ele acaba atropelando ele sem querer. Só que o Marty, cara, ele demora a se tocar que ele tá atrapalhando as coisas, porque o Josh é quem deveria ter sido atropelado pelo pai dela, ou seja, o avô dele, né? Só que ele meio que foi atropelado no lugar do pai dele. Então, ele tá começando meio que a atrapalhar a linha do tempo já naquele momento ali, cara. Enfim, porque originalmente aquilo dali deveria ter sido uma sucessão, né, de coisas que iria acontecer e que faria os pais dele se conhecer, mas aí ele começou a atrapalhar as coisas e ele tem que consertar depois disso, né. O Marty, ele procura o Dr. Brown em 1955 para saber o que fazer, e o Dr. Brown diz que ele tem que fazer a mãe dele, em 1955, gostar do pai dele, porque naquele momento, se o Marty e seus irmãos, eles seriam apagados de 85, se o pai e a mãe dele não começarem a se gostar logo. Enfim, depois de tentar consertar a máquina do tempo, o Dr. Brown fala pro Marty voltar pro ano de 85, só que antes eles vão ter que fazer uma coisa, eles só vão ter uma chance de fazer isso acontecer, que é quando um raio vai atingir a prefeitura, e eles têm o dia, o horário, o local exato para isso acontecer, porque o raio vai meio que impulsionar a máquina do tempo e assim consertar as coisas pro Marty voltar pro ano de 85. E o Dr. Brown, ele fala que se alguma coisa acontecesse com ele no futuro, não era pro Marty contar pra ele. Poderia causar algumas anomalias na linha do tempo, que seriam catastróficas pro futuro. Mas o Dr. Brown, ele explica que aquilo dali poderia mudar o futuro, então o Marty meio que vai ter que arrumar outro jeito de não contar pra ele tão diretamente assim. A mãe do Marty, no passado, convida ele pra ir ao baile, os dois juntos, né, e tal. O Marty, ele bola um plano para que o George salve ela, o George é o pai dele, no baile, para que assim os dois possam finalmente começarem a se aproximarem e se gostarem, né, e namorarem. E depois disso, lá no baile da escola, o plano do Marty dá certo, seu pai salva sua mãe do Biff, então ele vai correndo para poder ir para o ponto de encontro onde o Dr. Brown pediu para falar com ele e onde estava a máquina do tempo, para ele voltar para o ano de 85. Chegando lá, ele deixa uma carta no jaleco do doutor, para que ele leia assim que ele for pro ano de 85, sobre a noite que ele é baleado. Sendo assim, ele volta e o doutor, ele até leva um tiro como aconteceu antes.
Porém, nesse caso, ele estava usando um colete à prova de balas, tudo graças à carta que o Marty escreveu para ele. Enfim, no ano de 85, o Biff, aquele que ficava enchendo o saco do pai do Marty lá em 55, como o George enfrentou ele, então isso mudou algumas coisas no futuro. Por exemplo, o pai dele era um cara com uma confiança maior, ele era um cara mais firme em suas decisões, e com isso a vida deles ficou totalmente diferente no futuro. O pai deles se tornou muito bem sucedido, a casa deles é bem maior do que era. As coisas mudaram tanto no ano de 85 que o Biff, que encheu o saco do pai dele, começou a trabalhar para a família do Marty, né, os McFly. Enfim, depois disso, isso se deve ao fato dele ter enfrentado o Biff em 55. E o Marty ele não fica nem um dia sequer lá em 85, o Dr. Brawl surge do nada, mais uma vez convocando ele para ir para o ano de 2015, alegando que seus filhos estão com problemas e eles teriam que ir até lá tentar solucionar esses problemas, né? Então, eles entram na máquina do tempo, eles vão até o ano de 2015. Porém, o filme acaba logo aí. E o desfecho dessa história, que é o segundo filme, a gente vai ver aqui no outro vídeo sobre a segunda parte, beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like aí. Tamo junto. Eu fui. Espera aí. 1h15 da manhã? Doutor, o que houve? Onde esteve a semana toda? Trabalhando. Cadê o Einstein? Está com você? Ele está